Oi gente, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou a Luciana, da Lemon Juice Crochê, e hoje eu vou ensinar pra vocês esse modelo de bolsa aqui, que as minhas seguidoras apelidaram carinhosamente de Pink Lemonade, com essa alça de mão dupla da VIP, que também pode ser usada no ombro, que é como eu mais gosto de usar, pra ser bem sincera. Espero que vocês gostem. Para fazer esse modelo de bolsa, eu vou usar o fio náutico. Esse aqui é um fio 5mm da Vanessa Maio, na cor Marsala. O rolo de 1 kg dá para fazer em torno de 2 bolsas e ainda sobra bastante fio. Só não dá para finalizar a terceira, mas ele tem um rendimento muito bom. Eu vou usar uma agulha 5mm, um isqueiro para dar o acabamento no fio, uma tesoura e uma fita métrica. Essa bolsa eu costumo fazer ela nas medidas em torno de 20, 21 até 22 centímetros de largura e em torno de 17 de altura. Então, já vou deixar as medidas aqui para vocês poderem fazer com outros fios, caso vocês não estejam utilizando o fio náutico. Vou começar fazendo a parte da frente da bolsa. Então, eu vou fazer aqui um nó corrediço. E vou colocar aqui 20 correntinhas. Para esse fio e esse tamanho de agulha, essa é a quantidade de correntinhas que vão ser necessárias para chegar lá no final, naquela medida que eu passei para vocês da largura, em torno de 22 centímetros da bolsa. É sempre bom ir medindo, que se vocês forem fazer com algum outro fio, um pouco mais grosso, um pouco mais fino, vocês têm as medidas. Terminei aqui as correntinhas, eu vou pular essa aqui da agulha e venho aqui na próxima e vou fazendo pontos baixos por toda a extensão dessas correntinhas. No final dessa primeira carreira, eu vou ficar aqui com 19 pontos baixos. Eu vou virar o meu trabalho. E sem fazer nenhuma correntinha para subir nem nada, eu vou entrar com a minha agulha aqui nessa primeira correntinha, contando dela, e vou fazer ponto baixo. E vou seguir fazendo pontos baixos nessa segunda carreira também. Viro aqui o meu trabalho novamente. E agora sim, eu vou começar a fazer os pontos para dar aquele efeito trançado. Então, da mesma forma, não faço correntinha para subir nem nada, entro aqui nessa primeira alcinha do primeiro ponto, faço um ponto baixo. Agora, eu tenho que observar os pontos da primeira carreira que eu fiz. Esse aqui é o primeiro, que ele é correspondente a esse que eu acabei de fazer. E agora, eu vou começar a fazer pontos alongados. Então, eu vou entrar com a minha agulha embaixo desse ponto aqui, que é o meu segundo ponto. Laço o fio, subo com ele aqui. E esse é meu primeiro ponto alongado. E eu vou alternar esses pontos, o ponto baixo e o ponto alongado. Então, o próximo é um ponto baixo. E agora é um ponto alongado. Olha aqui embaixo de novo, se eu entrei aqui nesse, esse aqui é o meu terceiro ponto, correspondente a esse ponto baixo, entro no próximo. E assim eu vou alternando nessa carreira, ponto baixo com ponto baixo alongado. Agora, aqui no final da carreira, olha como já vai dando um efeito bem legal. Esse aqui vai ser o avesso, essa parte aqui vai ficar pra dentro da bolsa. Então, aqui eu vou fazer o meu ponto alongado. E gravem isso, toda carreira vai começar e terminar da mesma forma. Então, se aqui eu comecei com um ponto baixo, eu vou terminar ela com um ponto baixo. Por isso que é importante, se vocês não estiverem trabalhando com fio náutico, na primeira carreira, quando vocês forem fazer as correntinhas, sempre colocar um número par de correntinhas, para na primeira carreira sempre ficar um número ímpar de pontos baixos, porque a carreira sempre tem que começar e terminar da mesma forma para dar certo o desenho. Viro meu trabalho novamente. Aqui, às vezes, pode ficar torcidinho assim, te ajeita esses V's dos pontos alongados. Para eles não ficarem torcidos.
Esse aqui vai ser o lado que vai ficar pra fora da bolsa. Percebam como forma aqui algumas letras M. Ó, aqui um M, que a junção aqui seria um ponto baixo com um ponto alongado aqui um outro. Então, forma aqui essa letra M. Para chegar nessa primeira letra M, que é essa aqui, eu tenho duas correntinhas. Então, eu vou entrar aqui na primeira, vou fazer um ponto baixo. E vou entrar na segunda, fazer outro ponto baixo. Então, essa carreira eu comecei com 2 pontos baixos, aqui no final vou colocar 2 pontos baixos também. E agora, para dar aquele efeito do alvéolo, eu vou pegar as duas pernas compridinhas da letra M. Então, eu entro aqui nessa primeira e na segunda perninha. Laço o meu fio, levanto ele aqui, fiquei com 2 alcinhas e fecho. Então, acaba sendo um ponto baixo também. E assim eu vou alternando, um ponto baixo normal e um ponto baixo desse diferente, pegando essas perninhas da letra M. E aí, vai dando esse efeito, formando esses picos aqui. Fiz aqui o meu último ponto com as perninhas do M, agora ainda tem aqui duas correntinhas aqui em cima, eu vou fazer os pontos baixos, finalizando essa carreira, então, da mesma forma que eu iniciei, com 2 pontos baixos. Dou uma ajeitadinha, que às vezes esse ponto fica um pouquinho repuxado, viro o meu trabalho. Agora, aqui nesse lado, que é o avesso, eu vou continuar alternando, igual eu fiz da outra vez que eu estava aqui nesse lado, alternando ponto baixo com ponto baixo alongado, ponto baixo alongado. Mas eles precisam ficar de uma forma alternada também. Então, como essa carreira aqui, que foi a penúltima que eu fiz, eu comecei com ponto baixo, agora eu vou começar com ponto alongado. E vou alternando para eles ficarem trançadinhos mesmo. Então, eu venho aqui nesse primeiro ponto, que é esse ponto baixo aqui, coloco a minha agulha abaixo dele. E faço meu ponto alongado. O ponto acima desse alongado aqui vai ser um ponto baixo normal, e assim eu vou alternando. A partir desse ponto aqui agora, também eu vou fazer um alongado, só tem que tomar cuidado para aqui desse lado a agulha passar aqui, no meio desse pico, porque às vezes ela pode passar assim, do lado, e não vai dar aquele efeito que a gente quer, vai ficar torto. Então, sempre no meio desses picos. Então, a agulha vai sair sempre aqui, quando for fazer o ponto alongado agora. Então, quando for fazer o ponto alongado, entra aqui na base do ponto baixo, toma cuidado para a agulha sair no meio desse pico e puxa bem o fio, deixa ele de forma solta para esse ponto não ficar repuxado. Aqui tem que tomar muito cuidado para não fazer o ponto baixo nessa última correntinha, porque às vezes esse ponto alongado acaba ficando em cima da correntinha que eu tenho que fazer. Ainda faltam 2 pontos para terminar essa carreira, lembrando que ela tem que terminar da mesma forma que ela começou. Então, se eu comecei com um ponto alongado, eu preciso terminar ela com um ponto alongado também. Então, faço aqui meu ponto baixo e o ponto alongado vai ficar aqui, na mesma altura, pegando esse ponto aqui, que foi o que fez a subida dessa carreira aqui, dessa penúltima carreira que eu fiz. Então, eu coloco a minha agulha nele, alongo o ponto e fecho. Viro o meu trabalho. E tem que prestar atenção quando a gente vem pro lado direito, para ver se as perninhas aqui não acabaram ficando cruzadas.
Agora, nessa carreira aqui, como a gente tá fazendo sempre de forma alternada, só tem uma correntinha aqui antes da primeira letrinha M. Então, aqui eu vou começar somente com um ponto baixo. E já faço o ponto pegando essas duas perninhas aqui, da mesma forma. E vou alternando a carreira, fazendo um ponto baixo e um ponto pegando essas duas perninhas também, um ponto baixo, só que um ponto baixo diferente. E aí, já vai pegando mais o aspecto daquele efeito trançado desse ponto. Já vai formando aqui os losangos. Então, desse lado aqui, a gente sempre vai alternar, começando com 2 pontos baixos ou com um ponto baixo. Vai alternando dessa forma. E desse lado aqui, a gente vai alternando, iniciar com ponto alongado ou com ponto baixo. Quando eu terminar essa carreira aqui, eu vou terminar ela somente com um ponto baixo, igual eu comecei, e virando aqui, eu já tenho que começar com um ponto baixo, porque aqui foi um alongado. Então, eu vou fazer um ponto baixo e meu segundo ponto vai ser um alongado. Então, eu vou alternando dessa forma esses dois lados, até chegar na altura que eu quero. Com esse fio, para chegar na altura que eu quero, eu nem vou contando muito as carreiras. Mas aqui no desenho, eu deixo formar 4 losangos, contando a partir da base. Então, aqui eu tenho meu primeiro losango. Então, vou deixar 4 losangos aqui inteiros, que vai dar a altura que eu costumo deixar essa parte da bolsa. Indo agora para a última carreira, uma coisa importante que eu queria falar para vocês, independente do tamanho que vocês forem fazer essa parte da bolsa, tentem sempre deixar essa que eu vou fazer agora como a última carreira, porque assim ela vai juntando aqui as perninhas do M e termina tudo como um losango, porque se terminar assim, fica com um aspecto diferente aqui em cima, então tentem sempre deixar essa aqui como a última carreira, né? Aquela que junta as perninhas da letra M. Finalizei aqui a carreira, então, como eu comecei com 2 pontos baixos, terminei aqui com 2 pontos baixos também. Agora, eu preciso contornar essa peça toda com pontos baixos, porque eu quero que todos os lados desse retângulo tenham essas alcinhas, essas correntinhas na borda. Vocês podem ver que na subida de carreira não tem, e nem aqui embaixo. Então, só esses 3 lados aqui, que eu vou contornar com pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui uma correntinha, para fazer a minha quina. E no mesmo espaço onde eu fiz esse meu último ponto baixo, eu vou fazer mais um, que vai ser o meu primeiro ponto da lateral. Agora, se vocês fizeram a subida de carreira da mesma forma que eu, sem fazer aquela correntinha de subida, subindo direto, vocês ficaram com esse aspecto aqui na lateral. Então, vamos analisar que aqui a gente sempre tem essas duas alcinhas e um espacinho entre elas. Então, no meio das duas alcinhas, eu sempre vou colocar um ponto e entre elas 2 pontos. Então, vou ter conjuntinho de 3 pontos baixos, para ficar com a contagem certinha. Então, aqui nesse espaço, ainda cabe mais 2 pontos, que aqui eu vou considerar como se estivesse no meio dessas duas alcinhas, por conta do aspecto aqui das carreiras. Então, aqui eu vou colocar 2 pontos. Deixa eu aproximar para vocês. Tem um espacinho aqui, esse buraquinho, e esse aqui, bem juntinho dessa alcinha. Então, aqui é um ponto, aqui é outro, e no meio delas, um terceiro ponto. Sempre pontos baixos. Então, um aqui, o outro nesse espacinho aqui. E um ponto no meio dessas duas alcinhas. Aqui no final, eu não vou ter mais o meu conjuntinho de 3 pontos da mesma forma, porque eu não tenho mais aquelas duas alcinhas, mas eu vou considerar essa aqui como se fosse o conjuntinho das duas alcinhas, para colocar a agulha aqui. Então, vou colocar primeiro aqui, na base. Percebam que sempre ficou na base dessa lateralzinha aqui, onde ela tá saindo. Então, aqui eu vou colocar um ponto. Aqui tem outro espacinho. E o meu terceiro ponto eu vou colocar aqui, nessa alcinha. Finalizando, então, essa lateral. Uma correntinha para fazer a quina, um ponto no mesmo espaço. Agora, aqui nessa parte de baixo, eu vou colocando sempre nesses espacinhos aqui, onde tem essa alcinha. Aqui, aqui,
aqui, sempre tentando pegar essas duas alcinhas. Então, um ponto em cada. Aqui no nozinho inicial é onde eu vou fazer a minha quina, então, vou fazer aqui um ponto baixo. A gente vai esconder esse fiozinho aqui na lateral, vou fazer uma correntinha e um ponto baixo aqui. Que agora a gente ficou com esse aspecto. Então, sempre que eu tiver as duas alcinhas, novamente, eu vou colocar um ponto e entre elas tem que ter 2 pontos. Então, aqui eu já tenho um ponto na minha lateral, aqui tá essa alcinha. Eu tenho que colocar outro ponto aqui ainda, antes de chegar no meio dessas duas alcinhas. Agora aqui já vai ficando mais fácil, tem essa alcinha aqui levantada, vocês podem ver que ela é um pouquinho separada do trabalho, mas não tem problema. Aqui eu vou colocar 2 pontos baixos. E aqui no meio dessas alcinhas um ponto. Aqui 2 pontos nesse espaço. E aqui no meio, outro ponto baixo. Aqui agora eu já fiz um ponto, então, aqui onde é a base do primeiro ponto dessa carreira aqui. Eu não preciso fazer uma correntinha, porque essa alcinha que tá na minha agulha, eu já vou juntar ela aqui nessa primeira correntinha. Então, aqui eu já posso cortar o fio. Eu vou passar minha agulha aqui por baixo dessa correntinha e mandar esse fio lá pra trás. E eu volto ele aqui, simulando esse último ponto. Então, passo nessa alcinha aqui de trás do ponto e pelo meio da correntinha. Para fazer a lateral da bolsa, eu preciso contar quantos pontos eu tenho aqui, para poder fazer uma tira comprida. A quantidade de carreiras vai ser a quantidade de pontos, para poder fechar certinho aqui a nossa bolsa. Eu não vou fazer 3 pedaços, vou fazer um pedaço só, porque aí a bolsa fica com um aspecto mais arredondado aqui, eu acho que fica até mais fácil para fazer. Para poder contar, eu preciso desconsiderar, né? Eu não vou contar esses pontos aqui que são da quina. Então, é a alcinha que sai desse ponto aqui de cima, que eu fiz um ponto baixo, sai essa alcinha aqui, que vai ser a minha quininha, e eu fiz uma correntinha antes de fazer esse ponto aqui. Então, não é na correntinha, é nesse ponto, nessa alcinha aqui que sai desse ponto. Então, eu coloco o meu marcador aqui. E aqui desse lado é a mesma coisa. Aqui é um ponto, aqui é o outro. Então, é nessa correntinha aqui que sai desse ponto. Então, coloquei aqui as marcações, eu vou contar esses pontos aqui, desconsiderando o que tá marcado. Então, essa aqui que tá marcada eu não conto. Eu começo nessa aqui. Então, eu vou contar todos esses pontos até chegar nessa aqui, antes da que tá marcada. Esses pontos aqui me deram, então, um total de 47, e essa vai ser a quantidade de carreiras que eu vou fazer na minha lateral. Vou pegar aqui o meu fio, vou fazer o meu nó corrediço inicial. E vou colocar aqui 6 correntinhas. Eu vou pular esse primeiro ponto e volto fazendo pontos baixos.
Então, eu vou ficar aqui com essa carreirinha de 5 pontos, eu vou virar o meu trabalho. E sem fazer nenhuma correntinha nem nada, já entro com a minha agulha aqui. E faço a segunda carreira também com 5 pontos baixos. E assim eu vou fazendo, aqui eu tô com 2 carreiras, eu preciso fazer 47, pra poder fazer a lateral e o fundo da bolsa. Então, a minha bolsa vai ficar com uma profundidade, aqui tem 5 centímetros, mas eu ainda vou contornar essa peça no final, então vai me dar uma profundidade de mais ou menos 6,5 a 7 centímetros. Então, aqui agora eu vou seguir fazendo as carreiras até eu ter um total de 47 carreiras. Agora, aqui na última carreira, eu vou fazer aquela quina da mesma forma que eu fiz na parte da frente e de trás da bolsa. Então, fiz aqui o meu 5º ponto baixo dessa carreira, faço uma correntinha e no mesmo lugar que eu fiz aqui na base do ponto, eu vou fazer outro ponto baixo. Deixando essa quina, então, um pouco mais arredondada. E agora, eu vou seguir contornando toda essa tira aqui, que é a lateral e o fundo da bolsa. Colocando um ponto baixo por carreira. Então, sempre que tiver essas alcinhas aqui de trás, que é a junção de uma carreira com a outra, eu vou colocar um ponto baixo, e sempre que tiver essa outra junção aqui, é como se fosse uma lombadinha, né? Fica afundadinho assim, eu também vou colocar um ponto baixo. Então, esse aqui que é o primeiro ponto dessa lateral, tá aqui nessas correntinhas. Então, agora eu vou colocar aqui nessa junção de carreiras também. Agora, aqui. Chegando aqui na ponta, eu já posso aproveitar para esconder esse aqui que é do nosso nozinho inicial. Continuo fazendo os pontos baixos. E o meu último ponto vai ser esse aqui, bem nessa base dos pontos da primeira carreira. Vou fazer de novo aquela quina, então faço aqui uma correntinha e um ponto baixo no mesmo espaço. E agora eu vou fazendo um ponto baixo em cada base de ponto. Então, tem aqui mais esses pontinhos. Então, vem na base do ponto baixo. E faço aqui esses pontos para continuar contornando. Então, esse aqui vai ser o meu último ponto. De novo, uma quina. Faço aqui uma correntinha e no mesmo espaço eu faço um ponto baixo. E agora eu volto fazendo da mesma forma. Sempre que tiver uma junção de carreiras, seja essa alcinha aqui ou essa depressãozinha, eu coloco um ponto baixo. E agora, nessa que vai ser a última quina, eu já tenho aqui o primeiro ponto baixo dessa carreira aqui, que é esse aqui que já foi feito. E essa correntinha aqui já é a correntinha de quina. Então, eu só vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar onde esse aqui foi feito. E essa alcinha que tá aqui na minha agulha, eu vou passar ela simulando o último ponto, aproveitando essa correntinha aqui. Então, eu posso cortar o fio. E agora, eu vou colocar minha agulha aqui por baixo dessa correntinha. Mandar esse fio lá pra trás. E simular o meu último ponto aqui. Então, eu passo por dentro dessa alcinha do ponto e por dentro da correntinha. Passo esse fio pra cá, dou uma ajeitadinha.
E pronto. Esse fiozinho agora, eu posso vir escondendo ele aqui nessa carreira. Pra arrematar, eu queimo a ponta dele. E grudo aqui atrás. Então, essa aqui é a tira, que vai ser a lateral e o fundo da bolsa. Agora que as 3 partes da bolsa estão prontas, só tem mais um passo que eu preciso fazer antes de unir tudo. Então, eu vou pegar, vou fazer isso tanto na parte da frente como na parte de trás. Pegar essa parte aqui, que é a parte de cima, e no avesso, eu vou aproveitar essas alcinhas de trás, aqui desses pontos baixos, para fazer 2 carreiras de ponto baixo que eu vou usar como uma base onde eu vou costurar o meu zíper. Então, eu vou desconsiderar essas alcinhas aqui das pontas e vou fazer só nessas aqui mais centrais. Vou começar nessa aqui, que é a minha terceira. Que é um pouco chatinho de colocar a agulha, mas tem que pegar só essa alcinha mesmo. E vou começar aqui fazendo pontos baixos. Fiz aqui a carreirinha de pontos baixos. Desse lado aqui, eu também vou deixar 2 pontos sem esse ponto aqui, pra ficar igual dos 2 lados. Porque a gente tem que lembrar que a parte da frente e a parte de trás, elas são opostas. Então, quando for juntar aqui em cima pra colocar o zíper, tem que estar a mesma distância, tanto aqui como do outro lado. Então, agora eu viro o meu trabalho e sigo fazendo pontos baixos, da mesma forma que eu fiz em toda a bolsa. Aqui no último ponto, tem que lembrar de fazer mais um pontinho nessa alcinha aqui, porque senão aqui na ponta vai ficar tortinho. Então, aqui eu faço mais um ponto. Agora, eu posso cortar. E aqui eu faço o arremate depois, passando esse fio aqui atrás e colando a pontinha com a ajuda do isqueiro. Com essa parte pronta, eu vou pegar um zíper, aqui eu já cortei ele num tamanho, não tem uma medida muito exata, mas ele precisa ser um tamanho que dê pra fazer um acabamento aqui, costurar ele todo e sobrar um pedaço, que é o que vai garantir que a bolsa fique bem aberta quando a gente abrir o zíper dela. Então, aqui eu já separei a outra metade do zíper. Então, aqui eu preciso costurar dessa forma, aqui eu dobro ele assim, pra dar esse acabamento aqui na frente. Porque se deixar assim, fica meio estranho. Então, eu gosto de vir costurando ele todo aqui. Costurar até aqui no final e essa parte aqui vai ficar solta. Quando tiver prontinho, costuradinho, vai ficar assim. Todo costurado aqui e um pedaço solto. Então, eu vou fazer isso nesse lado aqui também pra gente poder juntar as 3 partes. Aí, pra costurar, eu uso a linha invisível, que é uma linha de nylon. Pra não ter que ficar comprando linha de costura de todas as cores possíveis e imagináveis. Então, eu uso essa linha aqui e agulha de costura normal. Quando forem costurar essa parte, não esqueçam de fazer de forma contrária na parte da frente e de trás da bolsa. Porque quando a gente junta, o zíper tem que estar abrindo e tem que estar fechando pro mesmo lado. Se a gente costurar da mesma forma, vai ficar ao contrário e o zíper não vai fechar pra lugar nenhum. Então, agora, com as 3 partes prontas, a gente pode finalmente juntar. Vou começar pegando aqui uma das partes, pode ser da frente, de trás, tanto faz. Vou pegar o meu fio e vou juntar aqui com essa parte que é a lateral da bolsa. E eu vou juntar com pontos baixíssimos, bem simples. A gente precisa achar aqui aquela alcinha que é a da quina, aquela que a gente tinha marcado pra contar, que a gente desconsiderou na hora da contagem. É bem nela que eu vou colocar a minha agulha pra começar os baixíssimos. E eu venho aqui na quina também, essa aqui. Então, na hora de contar, eu desconsiderei, mas na hora de fazer os pontos baixíssimos, eu vou começar e vou terminar por essa quina. Então, eu vou pegar aqui o meu fio, deixo um pedaço grandinho assim pra poder arrematar depois. E começo fazendo os baixíssimos. Passei a alcinha pra cá, eu venho aqui no próximo, pego as 2 alcinhas do ponto. E o próximo aqui também, as 2 alcinhas.
E assim eu vou fazendo os baixíssimos por toda a volta. Aqui agora não tem segredo nenhum, não tem aumento, não tem diminuição, não tem nada. É só cada ponto vai ter o seu baixíssimo. Então, eu entro sempre nos próximos. E vou fazendo os pontos, deixando o baixíssimo para essa parte aqui da frente da bolsa. E aqui na lateral vai ficar essas alcinhas assim. Só mostrar aqui, acabando o lado. Tá vendo como a conta dá certinho? Faltam aqui 3 pontos. Então, esse. Aqui mais um. E por último, agora, a quina. Que é sempre o mais justinho de todos. Agora eu posso cortar aqui. E esse fio agora eu vou arrematar. Eu volto ele pra lá, escondo e queimo a pontinha. Então, assim a bolsa já vai tomando o formatinho dela. Só ajeitar aqui. Finalizei essa parte da bolsa, agora só falta o acabamento aqui em cima. Já coloquei aqui o zíper e também esse terminalzinho que eu coloco. Fica essa parte maior aqui de zíper mesmo. E quando abre, não limita a abertura da bolsa. Se eu só costurasse o zíper até aqui, ia ficar limitado. Então, eu deixo essa linguetinha aqui, que depois é só esconder aqui pra dentro da bolsa. Então, essa parte aqui tá pronta. Agora, falta só o acabamento aqui em cima. E eu vou fazer uma carreira de pontos baixos em toda a bolsa aqui e depois algumas carreiras de ponto baixíssimo. Eu vou começar por aqui, que eu uso o zíper para marcar onde eu comecei, para eu não me perder. Vou colocar aqui a minha agulha nas 2 alcinhas. Vou puxar o fio e fazer aqui um ponto baixo. Ajusto aqui. E agora eu vou escondendo esse fiozinho aqui pelos pontos baixos da carreira. Sempre pegando as 2 alcinhas. E quando eu chegar aqui na quina, eu vou fazer um ponto baixo nesse ponto aqui da quina, um ponto baixo entre esses dois, nesse fiozinho aqui do meio, e outro aqui nessa quina. Então, vão ser 3 pontos baixos nessa quina. Porque se eu fizer só aqui, nesse ponto de quina e no próximo, como depois eu venho com carreira de ponto baixíssimo, a tendência do ponto baixíssimo é ir fechando a carreira. Então, vai afunilando para não limitar a abertura da bolsa, eu faço dessa forma. Então, fiz aqui no ponto da quina, eu venho aqui no meio, entre eles. Nesse fiozinho aqui, que fica entre os 2 pontos de quina, eu faço o outro ponto baixo. E agora, então, eu pego o outro ponto de quina. Então, a minha quina, que antes era composta só por esses 2 pontos, agora ficou com 3 pontos. Que tem esse ponto a mais aqui, que é aqui no meio daquele fechamento de pontos baixíssimo que a gente fez para unir as partes da bolsa. Agora, eu sigo aqui fazendo os pontos baixos, sempre pegando as 2 alcinhas. Aqui agora, nessa parte, vocês podem ter um pouquinho de dificuldade, ficar um pouco apertado por conta dessa abinha aqui que a gente fez. Mas sempre pega as 2 alcinhas do ponto e faz o ponto baixo. E toma cuidado para fazer esses 3 pontos em todas as quinas. Fiz aqui o meu último ponto baixo da carreira, e agora, sem fechar a carreira nem nada, eu venho aqui nessa alcinha, a primeira alcinha do primeiro ponto, coloco a minha agulha aqui e faço o meu primeiro ponto baixíssimo. Agora, eu volto nessa mesma que eu passei agora, mas no meio dela, eu coloco a minha agulha aqui entre essas 2 alcinhas e faço um baixíssimo aqui. Então, aquele primeiro baixíssimo foi um fechamento de carreira,
E agora eu começo os pontos baixíssimos só pegando no meio dessas alcinhas. Então, pegando só a alcinha de trás, vou fazer um baixíssimo por toda essa carreira agora. E quando ela terminar, eu vou seguir fazendo, sempre pegando a alcinha de trás, sem fechar a carreira, sem nada. Eu vou fazendo voltas contínuas, em torno de 3 a 4 voltas. Cheguei aqui do lado do zíper de novo, terminei a minha terceira volta, que eu achei que 3 voltas já deu uma alturinha boa aqui. Pra essa parte da bolsa, vou cortar o fio. Puxo ele todo pra cá. E agora eu vou entrar aquele aqui, tá vendo esse ponto aqui, a próxima alcinha inteira, digamos assim? Eu vou meio que engolir ela. Eu vou pular ela, vem na próxima, pego nas duas alcinhas. Assim, de cima pra baixo. Leva esse fio lá pra trás. E volto dentro aqui de onde ele saiu. Fechando assim a última carreira. Agora, com esse fio, vou até abrir o zíper aqui pra facilitar. Eu venho escondendo esse fio aqui no meio dessas alcinhas, queimo a pontinha dele e grudo ele aqui embaixo. Finalizada a Pink Lemonade, e agora falta só a alça. Pra ela, eu recomendo uma alça de mão. Uma que eu achei que combina muito bem é essa alça de mão de corrente dupla, com essa argola articulada aqui da VIP. Eu gosto de colocar a argola assim de lado, eu acho que fica mais charmoso, mas é uma questão de gosto. Vou colocar aqui do outro lado também. Pronto. Agora é só passar a corrente aqui por dentro. E tá pronta aqui a bolsa. Eu gosto muito dela com alças assim de mão, a VIP tem outras opções, mas ela também fica linda pra ser usada no ombro. Essa alça tem essa opção mais compridinha também pra ser usada no ombro. Ou então, vocês também podem adaptar e colocar alças a tiracolo. Mas foi uma bolsa que eu fiz pensada pra ser usada ou no ombro ou na mão. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam lá no Instagram. Um beijo pra vocês e até a próxima.